Ainda não é manifesto o que havemos de ser. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na santa palavra de Deus. Que privilégio maravilhoso começar a semana com o coração voltado para o Senhor, buscando o entendimento espiritual e comunhão com o Espírito Santo. Hoje iniciamos a lição de número 3, que tem como tema o corpo e as consequências do pecado. Um tema profundo que nos faz refletir sobre a realidade humana, a fragilidade da carne e a esperança que temos na redenção em Cristo. Vamos começar orando ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Espírito Santo, fala conosco agora. Abre o nosso entendimento para compreendermos os mistérios da tua graça. Restaura o nosso ânimo e fortalece a nossa fé. Que este devocional seja alimento para a nossa alma, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Meus irmãos, o texto para nosso devocional de hoje da classe de adultos se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 12, e diz assim o texto sagrado: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluias! Meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre a limitação humana e a glória futura que nos aguarda. Ele escreve aos crentes de Corinto sobre a supremacia do amor, mostrando que todos os dons e capacidades espirituais são temporários e imperfeitos, mas o amor é eterno. Neste versículo, Paulo nos ensina algo extraordinário, que neste mundo nós não vemos tudo claramente. Vemos por espelho, em enigma. Isso significa que por causa do pecado e da limitação da carne, o nosso entendimento é parcial. Nós enxergamos a vida, o mundo espiritual e até nós mesmos, nós enxergamos apenas em parte. Mas aleluias, meus irmãos, virá o dia em que veremos face a face e conheceremos plenamente, assim como Deus nos conhece. Queridos irmãos, essa é uma verdade gloriosa. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que o Senhor está nos transformando dia após dia. O pecado, desde lá de Adão, trouxe consequências terríveis ao corpo, trouxe consequências terríveis à alma e ao espírito do homem. A humanidade perdeu a pureza original e passou a viver debaixo das limitações do tempo, da dor e da morte. Mas em Cristo Jesus temos a promessa da restauração completa. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19 declara: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluias! A criação inteira aguarda o dia em que os filhos de Deus serão plenamente revelados, glorificados em corpo, alma e espírito. Neste momento, o nosso corpo, que é corruptível,
sujeito à doença, ao cansaço e à morte. O pecado afetou a nossa estrutura física e emocional, mas o plano de Deus não terminou no Éden. Ele preparou a redenção completa em Cristo Jesus. Hoje vivemos pela fé, caminhamos em esperança e aguardamos o dia da transformação. Paulo escreveu também em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Glórias a Deus, meus irmãos! Isso significa que o corpo que hoje se cansa, adoece e envelhece, será transformado em corpo glorificado, livre do pecado e da corrupção. Mas até que esse dia chegue, nós vemos por espelho em enigma. O espelho na época de Paulo não era como os espelhos de hoje. Claro que não, meus irmãos. Ele refletia de forma imperfeita, embaçada. Assim também é a nossa visão espiritual atual, incompleta. Há coisas que não entendemos agora, mas um dia o Senhor revelará tudo. Às vezes nós nos perguntamos, por que certas dores acontecem? Por que passamos por provações? Por que há tanta injustiça no mundo? E Deus, em sua sabedoria, nos responde com o silêncio do tempo e com a certeza da fé. O apóstolo João confirma isso em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluias! Que promessa gloriosa, meus irmãos! Hoje o pecado ainda afeta o corpo humano, as doenças, as limitações, o sofrimento, tudo isso é reflexo da queda, mas o Espírito Santo em nós é o selo da promessa que tudo isso será restaurado. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida. Queridos, o Espírito Santo é a garantia de que o que Deus começou em nós será completado. Por isso, mesmo quando não entendemos as circunstâncias, devemos manter os olhos na eternidade. O crente não vive pelo que vê, mas pelo que crê. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos lembra: porque andamos por fé e não por vista. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, sempre veremos por espelho em enigmas, mas um dia, na glória, veremos o Senhor face a face, e todo o mistério será revelado. Hoje você pode não compreender porque Deus permitiu certas dores. Talvez o seu corpo esteja cansado, a sua alma abatida e a sua fé sendo provada, mas o Espírito Santo te diz: ainda não é o fim, ainda não é manifesto o que você há de ser. Há algo maior sendo preparado. A glória futura será infinitamente superior às dores do presente. Aleluias! Glórias a Deus, meus irmãos. Aplicando isso à nossa vida prática, aprendemos que precisamos viver com esperança, mesmo quando não entendemos tudo. Devemos cuidar do corpo, sabendo que ele será transformado por Deus. E precisamos cultivar um coração cheio de fé, porque a promessa da redenção é certa.
O pecado trouxe deformação, mas Cristo trouxe transformação. O corpo foi ferido pelo pecado, mas será glorificado pela graça. Hoje, o Espírito Santo trabalha em nós como um escultor, moldando o nosso caráter à imagem de Cristo. Cada tribulação, cada lágrima, cada espera é uma parte desse processo de lapidação espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 29 declara: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Aleluias! Nós estamos sendo moldados para nos parecermos com Jesus. E quando o Senhor vier, o que agora é invisível será revelado. O que agora é imperfeito será perfeito. O que agora é carne corruptível se revestirá de incorruptibilidade. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, aleluias! Meus irmãos, enquanto esse dia não chega, precisamos viver em santidade e perseverança. Mesmo em meio às consequências do pecado, o crente permanece de pé, porque tem uma esperança viva. Você pode até ver a vida de forma limitada agora, mas a fé te faz enxergar o invisível. A fé te faz olhar para o alto e dizer: Senhor, ainda que eu não entenda tudo, eu confio em Ti. Hoje o Espírito Santo te convida a descansar nesta promessa. O que agora é mistério, um dia será revelado. O que hoje é lágrimas, amanhã será riso. O que hoje é luta, amanhã será vitória. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque mesmo vivendo num corpo limitado, temos a esperança da glória eterna. Pai, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, mesmo quando não entendemos tudo, que a nossa esperança esteja em Ti e não nas circunstâncias. Querido Espírito Santo, renova o nosso coração, fortalece o nosso corpo e consola a nossa alma. Dai-nos paciência para esperar o dia em que veremos o Senhor face a face. Nós te louvamos porque a glória futura será muito maior do que as dores do presente. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Lembrem-se, o que hoje é confuso, um dia será revelado. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas seremos semelhantes a Cristo, glorificados para sempre com Ele. Eu me despeço com alegria, convidando você a continuar comigo amanhã, no devocional de terça-feira, quando meditaremos sobre a prostituição é um pecado contra o corpo. E o texto será 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim me permitir.